Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Vamos à leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Não é um versículo tão conhecido dentro de uma passagem extremamente conhecida. Diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Nós vamos estudar, analisar e entender a palavra do Senhor em cima de 4 perguntas nessa noite. A primeira pergunta é: o que é isso que Pedro viu? O que é isso que Pedro viu? Que diz aqui, vendo isso, Pedro. A segunda pergunta é: quem é Pedro? A terceira pergunta é: por que ele pede para Jesus se afastar dele? E a última pergunta é: Jesus atendeu o pedido de Pedro? Pense nessas 4 questões. O que Pedro viu? Quem é Pedro? Por que Pedro pediu para Jesus se ausentar, se afastar dele? E se Jesus atendeu ao pedido de Pedro? Vamos lá. Desde criança nós cantamos essa passagem bíblica. Quantos aqui já não ouviram as crianças, ou não fez parte da sua infância, dizer Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia? É uma das mensagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, e é interessantíssima porque desse jeito que está aqui, só o evangelista Lucas quis escrever. E de todos os evangelhos, eu olho para o evangelho de Lucas e ele me agrada mais. É como se Lucas trouxesse uma narrativa com riqueza de detalhes. E hoje, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, Deus me fez enxergar isso como se fosse uma cena. Imagine você, que agora nós vamos começar a entender o contexto do que Pedro disse. Imagine você que há uma multidão que está atrás de Jesus. Jesus caminha, a multidão caminha atrás. Jesus está agora na beira de um lugar chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. O mesmo lugar tem 4 nomes. O outro é Quinereu, se não me engano, que é um nome em hebraico. É o mesmo lugar com 4 nomes, e esse lugar é mencionado diversas vezes na Bíblia, e de muitas formas. Aqui é o Lago de Genezaré. Jesus está na beira desse lago. Imagine uma cena, a multidão aqui, Jesus na beirada do lago, e lá atrás, no final da cena, tem 2 barcos, pescadores que desceram do barco e estão lavando as suas redes. É como se eu enxergasse que nessa grande cena, está todo mundo aparecendo, mas os pescadores estão lá no fim da cena, e a gente está observando mais a multidão e Jesus. Esse é o primeiro foco. E sabe o que eu acho interessante? Quando Lucas está escrevendo o seu evangelho, ele não disse que a multidão foi buscar cura em Jesus. Ele também não disse que a multidão foi lá para ver o que Jesus tinha a oferecer de financeiro e de material. Mas ele diz, a multidão estava ali por causa das palavras de Jesus. E eu sei que o que te trouxe da sua casa nessa noite não foi outra coisa, senão as palavras de Jesus. A multidão não saiu por outro interesse. Lucas descreve aqui, e aconteceu que apertando-lhe a multidão para ouvir a palavra de Deus. Imagine você que eles estavam ouvindo a palavra de Deus na boca do unigênito. Olha o poder que havia em uma simples comunicação de Jesus com a multidão. Mas deixa eu te dizer, o Deus Todo-Poderoso está aqui falando nessa noite, e Jesus já chegou na casa. A nossa cena está bem parecida com aquela multidão. A gente veio pelo mesmo propósito, ouvir Jesus, e Jesus já está aqui, e a palavra dele já está sendo dita. Então estamos tão parecidos com aquela multidão nessa noite.
E a multidão aperta Jesus, de modo que Jesus ganha uma estratégia para poder falar e ser ouvido, porque ele não tinha um som bom como esse aqui nessa noite. E se eles apertam demais, o som não ia expandir, não ia chegar a todos os ouvidos. O que é que Jesus faz? Dá uma olhadinha, e lá estão 2 barcos, e alguns homens que passaram a noite inteira pescando estão exaustos, e estão cansados, e estão desanimados, e estão frustrados, e estão entristecidos. Eu olho para essa história, essa parte da cena, e é como se eu visse no rosto deles um rosto de cansaço extremo. E sabe o que vai acontecer? Jesus chega pertinho deles, e dentre os 2 barcos, Jesus escolhe um. E não por acaso ele escolheu o barco de alguém que ele conhecia. Como é que você sabe que ele conhecia? Ora, em um capítulo anterior foi mencionado que Jesus já havia ido na casa de Simão Pedro. Ele havia curado a sogra de Pedro, simplesmente porque repreendeu dela a enfermidade, e a mulher ficou boa na hora. Então Jesus já tinha até ido na casa de Pedro. O que é que ele faz? Ele diz: Pedro, dá licença, eu vou entrar no teu barco. Empurra ele um pouquinho, porque lá ali na beira da praia eu vou falar dentro do barco. E sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Ele já entrou no teu barco, ele já te escolheu. Tinha tanta gente, mas Jesus olhou e falou: eu vou entrar no seu barco, eu vou entrar no seu, eu vou entrar no seu. É o seu que eu vou usar, é o seu que eu vou entrar, é o seu que eu vou abençoar, é o seu barco. Jesus entrou no barco de Pedro, e Jesus está ensinando, e a multidão está comendo. Agora, é como se Lucas tirasse o foco da multidão, e ela vai desaparecer dessa história. Porque Deus trabalha no coletivo. Nós viemos aqui coletivamente para adorar a Deus. E Deus ama uma adoração coletiva. Mas Deus também trabalha no individual. E aquele que estiver ligado hoje com Deus vai sair daqui diferente. E isso não depende do irmão da direita nem da esquerda. Isso é uma escolha minha e uma escolha sua. A multidão sai da história, e agora Lucas está focando em 2 personagens, Pedro e Jesus. Jesus já ensinou bastante, e agora Pedro escutou tudo que tinha para escutar. Pedro olha para Jesus e Jesus dá uma ordem: Pedro, pega esse barco, entra nele e vai lá no mar alto. Pedro, o negócio é o seguinte: eu tenho milagre, mas não está no raso, Pedro. Eu tenho milagre na profundidade. O quanto você conhece de Deus, o quanto você conhece de Jesus, o suficiente para molhar os pés, ou o necessário para submergir na sua presença. O quanto você conhece de Jesus, o raso para ficar numa vida meia boca, ou o suficiente para nadar de braçada na graça, na graça. Eu não quero conhecer Jesus no raso. Eu quero fazer como o profeta Oséias: conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e conhecer e conhecer e conhecer, porque nós servimos um Deus infinito. Jamais conheceremos Deus inteiramente. Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo isso, eu tenho reproduzido: nós não conheceremos Deus porque Deus é infinito. Mas eu quero entrar na profundidade. E deixa eu te dizer, eu estava assistindo um pastor da Adventista que chama Rodrigo Simas. Ele é arqueólogo. Ele estava lá no lago de Genezaré, e ele estava dizendo que naquele lago tem cerca de 46, 43 metros de profundidade, um dos lugares mais fundos do lago. Pedro estava no raso, Jesus mandou ele entrar na profundidade. É noite de nós entrarmos na profundidade com Deus. Pega seu barco, entra nele, vai para o mar alto e lança sua rede de novo. Quem é que está falando com Pedro? Aquele que curou a sogra dele. Quem é que está falando com Pedro? Eu vi o cantor Cleiton Queiroz dizendo uma coisa interessantíssima: quem falou com Pedro era o dono do cardume. Achei lindo. Quem falou com Pedro era o dono do cardume. Aliás, acho que ele diminuiu muito. Quem falou com Pedro era o dono de tudo.
Pedro, lança. Aí Pedro vai argumentar, claro, né? É da personalidade de Pedro. Olha, Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, nós somos profissionais, nossos equipamentos são de última geração aqui na Galileia, mas tá bom, o Senhor mandou, a gente vai, mas a gente vai porque o Senhor mandou. Olha, Jesus, eu só vou porque uma vez o Senhor falou e a doença foi embora, que dirá os peixes. Tô indo. Entrou dentro do barco. E sabe o que está acontecendo agora dentro do barco? Pedro não está dando conta do tanto de peixe que Jesus mandou subir para a rede. Primeiro ele ensinou Pedro, depois ele ordenou a Pedro, por último Pedro obedeceu, e a consequência dessa sequência de ações foi... É sempre muito bom estar com vocês. Você pegou o que Deus te disse nessa noite? Hoje Ele está te ensinando. Amanhã você obedece. Depois de amanhã é milagre. Pedro foi ensinado, ordenado, obedeceu e recebeu milagre. A gente fica dificultando o processo, querendo ensinar Deus. Deixa Deus te ensinar, porque como bem disse Pedro, Ele é mestre. Ele é mestre. Pedro entrou e encheu a tal ponto que o barco ia afundando. Aí o que Pedro faz? Porque gente que está abençoada não tem tempo de ser egoísta. Gente que está abençoada diz para o colega do lado: vem aqui, ó, cola em mim que Jesus deu a ordem. Vem comigo, junta comigo e vamos junto ver milagre. Quem está sendo abençoado não tem tempo para ser egoísta. Pedro chamou o barco do lado e falou: corre aqui, pessoal, corre aqui que está brotando peixe, está brotando peixe. Corre aqui, pessoal, que a palavra do mestre tem efeito, até peixe obedece. Vem, pessoal, vem aqui, cola em mim, cola comigo que ele mandou. Quando a gente anda com quem está na obediência, as coisas fluem. Quando a gente anda com quem está na desobediência, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas se a gente caminhar com quem está na obediência, vai brotar coisa da onde você não imagina, vai surgir da onde não tem. Era o mesmo lago, era o mesmo lugar, mas antes de Jesus falar, aquele lugar era de um jeito. Depois que Jesus falou, o mesmo lugar agora é transformado. Você vai voltar para a mesma casa, mas depois da palavra de Jesus, a casa vai ser transformada. É a mesma casa, mas Jesus falou e a casa virou, mudou. Cola em mim que eu sou sucesso. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, pessoal. Cola em mim. Jesus falou comigo, vamos embora, cola aqui. E aí os dois barcos estão lotados, estão cheios. É isso que Pedro viu, é isso que a gente leu. E vendo isso, Simão Pedro, agora a gente já sabe o que Pedro viu. Uma pesca maravilhosa. Onde é que está a multidão? Não sei, Lucas não fala mais dela. Talvez estava lá na plateia observando aqueles peixes voando para a rede. Talvez fosse embora, porque o negócio agora era com Pedro. O negócio agora, igreja, é com o individual. Então segura a tua parte e come aí o que Deus vai te dar nessa noite. Pedro viu encher. Beleza. Aquilo mexeu tanto com o coração de Pedro, que ele olhou para Jesus, olhou para o barco cheio que Jesus tinha feito, olhou para si mesmo enquanto o homem e disse uma frase: Senhor, sai de perto de mim. Eu sou pecador demais, Jesus. Sai de perto de mim, Jesus. Quem sou eu para ficar perto de alguém que manda em tudo? Quem sou eu? E agora nós vamos conhecer quem é Pedro. Pedro é bom ou é mau? Pedro é crente ou não é? Pedro é sábio ou é tolo? Pedro é prudente ou é nécio? Quem é Pedro? Pedro é tudo isso junto. Tem hora que Pedro está sabido e fala: Jesus, tu és o Filho de Deus. Tem hora que Pedro está tão tolo que diz: não, Jesus não vai morrer não, Jesus. Tem hora que Pedro está tão crente que ele vai andar nas águas, em cima das águas. Tem hora que Pedro está tão doido que ele arranca a espada e corta a orelha do soldado. Tem hora que Pedro está tão crente que ele sobe no monte junto com Jesus. Mas tem hora que Pedro está tão doido que ele vira as costas e diz: eu nunca vi.
Há uma dualidade na personalidade de Pedro. E não é bipolaridade, embora o Alisson possa querer diagnosticar. Ele é simplesmente gente. E tem dia que ele está todo crente, mas tem dia que ele não está muito não. E sabe o que eu acho interessante de Simão Pedro? É que nós podemos dizer qualquer coisa a seu respeito, mas nós não podemos dizer que ele passou os evangelhos em branco. Pedro teve uma coragem de marcar a sua história. Pedro teve coragem para fazer o que ninguém fez. O pastor Cláudio Duarte fez uma analogia uma vez e disse assim, um dia os discípulos estão conversando e estão falando para os outros, olha, um homem andou nas águas com Jesus, mas Pedro está dizendo, olha, o homem que andou nas águas com Jesus fui eu. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Ninguém aqui é tão santo e tão perfeito que não vai errar, mas ninguém aqui só erra. Nós somos gente e mesmo assim Ele me amou, Ele te amou. Se isso não enche o seu coração de alegria, não sei o que pode te encher de alegria. É tudo gente, feito de ódio, de amor, de muitas coisas, de uma somatória de sentimentos que percorrem a nossa vida. A alguns a gente dá vazão, a outros a gente poda porque dá problema. Mas todos eles vão permear a nossa vida. E aí o que você vai fazer? Você vai sentar pertinho de Jesus e vai aprender a ficar mais parecido com Ele. É esse que é o Pedro, que viu Jesus multiplicar aqueles peixes de maneira abundante. Tão cheio de defeito, tão cheio de virtudes. É esse que é Pedro. E eu não sei porquê, mas enquanto eu preparava essa mensagem, Deus dizia assim, tem gente achando que pode me abandonar só porque é imperfeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos. Ele veio para os ímpios, que foram justificados pelo sangue de Jesus. E eu não estou fazendo apologia ao pecado, não seja tolo. Paulo vai dizer uma coisa interessante, eu tento fazer o bem, mas de repente não faço. E o mal que eu não queria, acabo cometendo. E isso é uma guerra dentro de mim. E há uma guerra constante entre o nosso espírito e a nossa carne. Mas você veio hoje para cear, para reorganizar, para revalidar a presença de Deus e a soberania de Deus na sua vida. É por isso que você vem na igreja. Porque essa batalha não cessa. Mas quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Ele. Num corpo perecível, num corpo de carne, numa matéria que assim como Adão pecou, mas nós queremos ficar perto dele, porque o pecado na nossa vida é um acidente, não é constante, é um acidente. Vamos lá, nós já sabemos quem é Pedro, um homem cheio de dualidade, bom e mal, crente não, tudo junto. Por que é que Pedro disse isso para Jesus? Jesus, afasta-te de mim. Vai longe, Jesus. É porque caiu no coração de Pedro um temor acerca de Jesus. E Pedro, na sua consciência, deve ter pensado, olha, se eu peco, ele é santo, não dá certo. Se eu peco e ele é santo, não combina. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. O nosso pecado não mexe com a santidade de Deus. O nosso pecado entristece a Deus, mas Deus continua santo como Ele é. Porque Deus é imutável. Ele não muda porque eu creio mais ou creio menos. Ele continua sendo Deus. Então se você pecou, hoje o Senhor está te dizendo, arrepende-te, arrependa-te hoje, lava-te no sangue e volta à comunhão. Há muito tempo não havia falado de pecado. Jesus te ama. A sua humanidade Ele já conhece. A santidade dEle, Ele então sabe muito bem quem Ele é. O seu pecado não mancha a santidade de Deus, entristece a Deus, mas não mexe com a santidade de Deus. Por isso arrependa-te. Caiu em Pedro um grande temor. Eu estou com medo. Poxa,
Ele é muito santo, eu vou ser consumido aqui. Jesus vai para longe. A quarta pergunta: Jesus atendeu o pedido de Pedro? Sim ou não? Jesus deixou Pedro lá porque Pedro era pecador? Jesus abandonou Pedro e foi embora? Jesus falou: você falou bem, hein, Pedro? Verdade, sou super santo, tô indo embora. Tô dando tchau para você, nunca mais a gente se vê, Pedrão. Não. Sabe o que Jesus olhou para Pedro e fez? Uma promessa. Ô Pedro, eu sei quem você é, Pedro. O pastor Hernandes Dias Lopes disse uma coisa interessante. Ele disse que Deus não tem opinião a nosso respeito, Deus tem diagnóstico. Ele olha e fala assim: a Renata é baixinha, é meio teimosa, é gritadeira, é comilona. Ele tem um diagnóstico todinho da Renata. 1,56 m, tantos fios de cabelo, alguns brancos depois da Ana Rafaela, outros pintados. Deus tem um diagnóstico ao seu respeito, Ele sabe exatamente quem você é. Sabe o que Jesus olhou para Pedro e falou assim: ô Pedro, não tenha medo. Não tenha medo, Pedro. A partir de hoje, agora, você não vai ser pescador de peixe, Pedro. Você vai ser pescador de homens. Jesus não atendeu o pedido de Pedro e não foi embora. Pelo contrário, a palavra, a promessa, o chamado de Jesus fez tanto peso na vida de Pedro que a Bíblia diz que ele largou o barco, ele e os colegas, e foram seguir Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Ele podia ter se ocupado em vender todos os peixes, em ficar muito rico, sei lá, em ter se abastecido financeiramente e depois ver o que ia fazer, mas não. A Bíblia diz que naquela hora eles deixam tudo de lado. Estava cheio de peixe. Vamos embora seguir Jesus. Vamos embora seguir Jesus. Deixa tudo de lado e vem cá comigo seguir Jesus. Deixa tudo de lado e vem seguir Jesus. Ah, eu não posso, Renata, por quê? Ah, eu não dou conta. Tenta! Não, eu não dou conta, é muita coisa. Eu não nasci para esse negócio, é tudo muito certinho. Ei, quanto mais você ficar perto dele, mais você vai gostar, mais você vai desejar e mais você vai querer estar pertinho e fazer certinho, porque quem faz tudo certinho é bem-aventurado. Você está entendendo? Eles largam tudo e vão seguir Jesus. E a caminhada é fácil? Tem coisas extraordinárias no caminho. Porque peixe lotando rede foi fichinha perto do que Pedro viu. Pedro estava lá quando Jesus olhou para Lázaro dentro daquela caverna, daquele sepulcro, e só disse uma coisa: Lázaro, sai para fora. Pedro estava lá. Aquele dia em que Jesus estava no quarto da menina filha de Jairo, Pedro estava lá, e a menina estava morta, geladinha. E aí Jesus entra lá, dá a mão para a menina e diz: Talita cumi, menina levanta. E a menina levanta e Jesus manda trazer comida. E isso eu amo em Jesus. É daí que vem a fama que a gente gosta de comer, irmãos. Pedro estava lá na transfiguração, em cima do monte, ele, Tiago e João, e ele vê Elias, e ele estava lá. Fichinha, o peixe que Pedro viu transbordar na rede foi pouco, perto do que ele viveu depois daquele episódio. E sabe o que o Senhor está te dizendo? Que Deus tem coisas lindas para te mostrar. Você só precisa deixar de lado algumas coisas, tá entendendo? Deixa de lado algumas coisas e começa a seguir Jesus. Se Ele vai para cá, você vai. Se Ele vira, você vira. Se Ele abaixa, você abaixa. Se Ele fica de pé, você fica de pé. É simples assim. Renata, mas eu quero tomar a minha vida na minha mão, na minha rédea. Eu é que vou mandar na minha vida. Então vai, governa a tua vida para você ver onde você vai parar. Pode ir, que vai ser pior do que eu dirigindo. Já bati o carro algumas vezes, irmãos. Por que o Senhor me deu carta? Porque eu orei bastante. Pedro viveu muitas coisas com Jesus. Mas nem tudo isso fez com que Pedro
deixasse de fazer algo terrível. Ele negou Jesus 3 vezes. O galo cantou e Pedro negou. Nem todas as experiências do mundo foram suficientes para no dia do aperto, o temor da morte, porque se ele andasse com Jesus e confessasse, ele poderia morrer. Nem todo o que ele viveu com Jesus no dia da aflição foi suficiente para fechar a boca de Pedro. Porque no dia do medo, Pedro esqueceu todas as suas vivências com o mestre e só teve medo. Porque no dia da aflição, Pedro esqueceu tudo que Jesus fez com ele, por ele e através dele, e ele só teve coragem de negar. E ele negou Jesus. E agora eu te pergunto, Jesus cumpriu agora o que Pedro pediu? Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador? Não. Nem quando Pedro negou Jesus, Jesus se afastou dele, porque ele era pecador. Você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite? Jesus não se afasta de você, é você que se afasta dele. Mesmo porque seria impossível. A Bíblia diz que nós temos um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Pedro pediu lá atrás, viveu muita coisa, pediu lá atrás, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, viveu muita coisa, negou Jesus, e mesmo quando ele nega Jesus, Jesus não se afasta dele, pelo contrário, lembra do mar Tiberíades, o mar da Galileia? Um dia Pedro está lá com os discípulos, já tinha negado Jesus. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido aos 2 discípulos no caminho de Emaús, já havia entrado com a porta fechada, onde estavam os discípulos reunidos, já tinha apresentado as suas mãos para Tomé. Jesus já tinha aparecido, eles sabiam que Jesus estava ressurreto, e aí agora eles estão vivendo a vida deles, Jesus não está mais na terra. E aí o que está acontecendo? Pedro tem a brilhante ideia de pescar de noite no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o mesmo lugar em que ele achou Jesus. Jesus vai achá-lo de novo. Não é lindo isso? O mesmo lugar em que ele achou Jesus, Jesus vai procurar por ele de novo. Que amor é esse que nos constrange? Que nos constrange a sermos melhor. Ele está lá, é de noite. Parece que nós estamos vendo a fita rebobinada. É coisa antiga, né, irmãos? Está vendo a fita rebobinada? Parece que eu já vi essa cena, uai. Está no mesmo mar, no mesmo lugar, com o mesmo barco. Aí o que está acontecendo? É de noite e para completar eles pescaram alguma coisa? Nada. Aí de repente aparece alguém na praia, ali na beira do mar, e diz assim: ô amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Temos nada, rapaz, não pescamos nada essa noite. Então faz o seguinte, lança a rede do lado direito. Lança a tua rede do lado direito. O que é isso? Isso se chama recomeço. Isso se chama fazer de novo o que você deixou de fazer. Isso se chama tentar outra vez. Não porque você é bom, mas porque o mestre está falando: tenta de novo, faz mais uma vez. Consegue, você consegue. Lança do lado direito. Ei, não para não, eu te amo. Você consegue. Lança do lado direito. João dá uma olhada para Pedro e falou: Pedro, parece que eu estou conhecendo o rapaz. Pedro, é ele. Eles lançaram a rede. E o que aconteceu? Muitos peixes. O filme voltou. Pedro teve um contato com aquele encontro lá com Jesus. E aí acho que ele deve ter pensado: eita, ele voltou aqui, será que ele vai falar comigo? Pedro está nu pescando, ele veste a sua túnica, o barco está cheio de peixe, eles voltam para a beira da praia. Sabe o que tem na praia? Pão e peixe. Acho que Pedro está lembrando: ei, ele já multiplicou pão e peixe, hein? Deus está fazendo Pedro reviver as suas emoções maravilhosas, as suas experiências e as suas vivências com Jesus.
Deus está armando todo um cenário para que Pedro se lembre que ele não dá conta mais de viver sem Jesus, que toda vez que ele comer o pão ou ele comer o peixe, ele vai lembrar do que Jesus fez. Eu não dou conta de viver sem Jesus e você está dando conta? Eu não dou conta de viver sem Ele. E olha que nem como tanto pão nem peixe assim. Pedro coloca as suas vestes e vem nadando. O povo está vindo no barco, mas Pedro está nadando. Ele quer chegar logo lá, ele quer entender quem é esse homem. Se é mesmo Jesus, estava longe, não dava para ver. Quando ele chega, tem pão, tem peixe. Jesus faz todo mundo sentar e comer. Daí vem nossa fama também, irmãos. Jesus também facilita, né? Sempre tem comida. E aí, agora eu vejo Lucas. Tira a cena de todos eles. Foca a câmera em Pedro e Jesus, porque eles vão conversar. E agora todos os outros discípulos ficam lá comendo. E Jesus vai falar para Pedro: oh, Pedro, você me ama? Oh, eu sinto a graça de Deus neste lugar. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Eu te amo, Jesus. Oh, Pedro, você me ama? Oh, Jesus, eu estou ficando constrangido, eu te amo. Oh, Pedro, lembra que eu te chamei para ser pescador de homens? Eu lembro. Então, Pedro, o bicho mudou, que agora é cordeiro, é ovelha, mas você está disposto, Pedro? Eu estou, Jesus. Você me ama? Eu te amo, Jesus. E sabe o que vai acontecer com Pedro? Esse Pedro tão cheio de dualidades que nós conhecemos nos evangelhos. Pega lá no Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, porque é só Atos mesmo, a gente é que põe o adjetivo aí do lado. Não é o mesmo Pedro. Quando ele abre a boca para pregar, 5.000 almas se arrependem. Não é o mesmo Pedro. Tem um paralítico que está à beira do templo, na Porta Formosa. O homem está lá um tempão, ninguém faz nada por ele, só dá umas moedinhas. Pedro diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, dá a mão. O homem entra na igreja pulando e saltando. Não é o mesmo Pedro. Por quê? Porque lá no livro de Atos ele foi cheio do Espírito Santo. Ele andou tanto tempo com Jesus, que se você pegar o discurso dele, ele parece demais Jesus falando. E aquele Pedro tão dual, tão dois lados, tão duas versões, agora está bem mais para o lado de Jesus. Quantos querem se parecer com Jesus? Diga amém. Eu disse parecer, um pouquinho. Nós vamos nos parecer com um pouco mais com Jesus. Posso chamar o conjunto? Quero chamar o conjunto para nós adorarmos a Deus. Eu ainda estou dentro do nosso tempo. Jesus não atendeu nenhuma das duas vezes o pedido de Pedro. Pedro pediu uma vez, mas Jesus não atendeu da primeira e não atendeu depois que ele pecou. Pedro disse uma vez: afasta-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus, pelo contrário, só chegou mais perto, justamente porque Pedro era pecador e precisava de perdão, de remissão, de salvação. Jesus não se afasta de nós porque somos pecadores, mas Ele vem. E como Ele vem, todas as vezes que nós reconhecemos que precisamos dEle. É noite de reconhecermos que nós não podemos nada sem Jesus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada sem Ele. Somos tão pecadores quanto Pedro, mas tão desejosos de Jesus quanto Ele. E é por isso que você vai curvar a sua cabeça nessa noite, nesse momento. Nós vamos orar por você. Senhor maravilhoso e bendito, a Tua palavra foi ministrada nesse lugar, Jesus.
Senhor, nós vamos cear, meu Deus querido, vamos participar do teu corpo, do teu sangue, como foi mandado por ti, Senhor. Então, Deus poderoso, que o Senhor venha visitar as nossas vidas, sabendo das nossas limitações, dos nossos pecados, Senhor, o quanto nós somos necessitados da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Ah, se não for ao Senhor, onde nós estaríamos, Deus? O que nós faríamos, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, o teu poder e a tua graça, Senhor? Nessa noite os meus irmãos, assim como eu, estamos nos derramando, Senhor, porque nos arrependemos de pecar, Senhor, pecados que são involuntários, pecados que às vezes nós cometemos sem nem mesmo saber que são pecados, e outros pecados conscientes. Nós te apresentamos o nosso pecado, Senhor, e te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, limpa-nos com o sangue de Jesus. Limpa-nos, renova a tua aliança conosco, Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro, Jesus. Renova a tua aliança conosco, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você tem um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira grita, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Queridos, é sempre muito bom, vocês podem se assentar em nome de Jesus. É sempre muito bom estar com vocês. Eu quero agradecer ao pastor que dirige essa igreja. Eu quero agradecer ao irmão Daniel que sempre nos chama. A gente gosta demais de vir aqui. E olha que eu não gosto de pegar pista. Mas a gente pega a pista e vem com o coração cheio de Deus. Porque encontra muito Deus aqui nessa igreja. Então a gente gosta. Quem tem Deus encontra Deus, é coisa linda, né? É sempre muito bom estar com vocês. Deixa eu só contar algo curioso aqui nessa noite. Eu já estou entregando a palavra. Eu disse assim hoje pela manhã: Senhor, eu preciso ministrar a Tua palavra. Ah, Jesus, me dá a Tua palavra de um jeito diferente. Sei lá, me dá um sinal, Jesus. E eu fui ler a Bíblia, folheando, a gente lê, Deus toca no coração, uma passagem chama mais atenção. E nada, e nada, e nada. Eu falei, quer saber, eu vou escutar um louvor. Coloquei Cleiton Queiroz, a hora que eu coloquei o Cleiton Queiroz, apareceu Lucas, capítulo 5. Em um neon na igreja, eu disse assim, obrigado, Jesus, foi evidente. Tem gente aqui pedindo sinal de Deus. Então espera, porque tem sinal de Deus chegando, amém? Eu agradeço a oportunidade, nós amamos estar com vocês.